Graças e paz, povo de Deus. Eu me chamo Marcelo, sou mestre da Escola Bíblica Getsemane e hoje eu estou aqui para compartilhar mais uma aula, mais um assunto que nós temos trazido essa série de conteúdo a respeito de fé. E eu hoje quero trazer mais uma para fortalecer o nosso conhecimento, e fortalecer a nossa fé. E o título da nossa aula de hoje chama-se "Você pode receber aquilo que você diz". Você pode receber aquilo que você diz. O nosso texto base de hoje está lá em Marcos 11, 23, que ele diz o seguinte: "Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que será aquilo que diz, tudo o que disser será feito". Que coisa boa, hein? Que palavra! Tudo que nós dissermos e não duvidar, lhe será feito. Eu não sei, até onde a sua fé já lhe levou, mas eu sei que você também tem dificuldades, assim como eu, porque isso é do ser humano. Porém, as dúvidas, os medos, elas não provêm do reino de Deus. Temos as nossas dificuldades, como algumas pessoas falam, os gigantes, as montanhas da dificuldade. Mas eu quero te dizer, irmão, que nesse meio, na fé, não pode haver dúvida. Cremos é necessário, é o diferencial daquele que se coloca diante de Deus. A última frase diz: tudo o que disser, lhe será feito. Tudo, quando a gente comenta a respeito da fé, ela diz: esse é o texto mais básico de todos, porque ele diz: se não tiver dúvida, lhe será feito. Assim lhe será feito. Tudo o que diz é sua fé falando. Tudo que confirma. Isso opera de modo negativo na mesma maneira que opera de modo positivo. O que o texto está dizendo sobre a fé de crer e não duvidar, ele está dizendo assim, que se nós cremos e não duvidarmos, podemos dizer àquele monte: levanta-te e lança-te no mar. Do outro lado existe a dúvida. Quando ele fala não duvidar no seu coração, ele não está falando aqui do peito, ele está falando desse. Não duvidar desse coração, porque nós também podemos receber da nossa dúvida o castigo necessário por ter duvidado. Foi assim com os 12 espias que Moisés pediu para eles irem espiar a terra. Eles estavam no deserto, próximo a Canaã, e ele pediu para 12 homens, 12 príncipes, ir olhar a terra, 12 homens de confiança. E eu quero ler esse texto com você, que está lá em Números 13, do versículo 17 em diante. Ele diz o seguinte: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. Ao cabo de 40 dias, eles voltaram a espiar a terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a quem nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra, é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vivem lá os filhos de Anak. Então Caleb fez calar todo o povo perante Moisés e disse: ei, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens com que ele tinha subido disseram: não podemos subir contra aquele povo,
porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que ouviu, que vive nela, são homens grandes de estatura. Houve dois relatórios, houve duas confirmações, né? Uma de fé, de acreditar, e a outra de não crer, de temer. Eu quero até falar isso para nós começarmos a caminhar na nossa lição. Se o relatório desses homens que disseram que a terra era impenetrável, que tinha gigantes lá, se esses gigantes e essas cidades fossem tão grandes assim, tão assustadoras assim, Israel não teria conquistado, eles teriam fracassado, porque pelos olhos deles, eles viram muito, mas muita dificuldade, muito medo. E os 12 espias que entraram em Canaã para espiar a terra, somente 2, Josué e Caleb, eram homens de fé e de visão. Disseram: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Deixa eu te falar um pouco sobre a respeito disso. Nós, como seres humanos, na nossa humanidade, nós temos dificuldade quando nós olhamos para a frente e vemos algo que aparentemente pode nos vencer. Nós deixamos de acreditar, igual esses 10 homens que voltaram com relatórios negativos. Certamente, Deus daria a vitória para eles, como deu há 40 anos depois. Mas esse relatório trouxe uma grande perda, uma grande punição para esses homens. Os outros 10 voltaram com um relatório negativo e medroso, de gigantes na terra. A Bíblia diz que eles inflamaram a terra no seu relatório. Por quê? Porque foi um relatório de dúvidas e de medo. Qual, portanto, seria um relatório favorável? Qual seria um relatório favorável? A dúvida? O medo? Qual, portanto, seria um relatório favorável? Eu vejo que no relatório deles, eles falaram de tudo. O que tinha na terra, o que eles trouxeram na terra, o que morava na terra, mas eles só não trouxeram no seu coração fé. Isso faltou para eles. Eles trouxeram tudo na bagagem, inclusive a dúvida e o medo, mas eles não trouxeram a fé, né? E quão difícil foi para eles, porque o relatório deles, a Bíblia registra que eles inflamaram o povo, ou seja, eles estavam com medo e passaram esse medo, não é nem medo, um pavor para o povo. Os 10 espias estavam na maioria e os filhos de Israel aceitaram o relatório da maioria. Ao fazer assim, estavam dizendo que não podiam conquistar a terra. E receberam exatamente o que disseram. Esse espia é o restante daquela geração dos israelitas. Eventualmente, Josué e Caleb nunca chegaram a ver a terra prometida. Eles poderiam ter ficado junto com eles para trás. Eles poderiam ter dito e confirmar o relatório dos 10. Olha, realmente nós não vamos para lá. E Josué e Caleb teriam tido a mesma punição dos 10. Caleb e Josué poderiam ter feito parte desse grupo de pessoas, do povo que ficou e não viu a terra. Mas eles creram. Aquilo que disseram, realizou.
tanto para Caleb e Josué, quanto para os 10 espias. Se realizou exatamente, meus queridos, como os seus relatórios, né? Eles disseram que a terra era impenetrável e eles não penetraram na terra. Eles disseram que lá havia um gigante e eles não venceriam e eles não venceram. Eles permaneceram no lugar até acabar aquela geração, né, dos que não creram, não acreditaram. Eles deram um exemplo da fé invertida. Afinal de contas, mesmo quando duvidamos, estamos crendo em alguma coisa. Olha, não é só quando eu tenho muita fé que me leva a algum lugar, porque a minha fé, ela me leva a um fim proveitoso, com Deus, uma direção de Deus, um caminho de promessa. Eu acredito que Deus me levará assim. Mas quando eu duvido, a dúvida me levará também para um caminho de ruína. Foi exatamente o que aconteceu com os espias. Josué e Caleb, com um relatório de fé, conseguiram 40 anos depois entrar em Canaã. Mas os 10 que deram um relatório negativo, eles receberam a medida da sua fé contrária, investida. Sempre recebemos na nossa vida aquilo em que cremos e aquilo que falamos. Sempre. Nós sempre recebemos isso. Se não acreditarmos naquilo que dizermos, não devemos dizer, pois se continuamos dizendo alguma coisa, estamos crendo na derrota, estamos crendo na coisa errada. Olha, a gente não pode andar com palavras frívolas, com palavras que desanimam tanto a nós mesmos quanto aos outros. Por quê? Porque nós somos o portador de vitória, das boas notícias. Nós não podemos trazer na nossa boca relatórios que desagradam as pessoas, que a gente sabe que aquela pessoa precisa de Deus, de fé. Então nós somos o encorajador disso. Nós não podemos trazer esse relatório. Sempre recebemos na nossa vida aquilo em que cremos e aquilo que falamos. Eu gosto muito de conversar com pessoas que sempre têm uma palavra de direção. Eu sempre me chego com aquelas pessoas que elas sempre têm uma palavra de vitória. É muito difícil quando nós encontramos pessoas que elas sempre falam que está triste, sempre fala que está em dificuldade, parece que nunca teve vitória na sua vida. Eu olho esse texto e vejo como nós precisamos acreditar que Deus mudará a nossa história. Quando esses 12 espias chegaram com relatórios a Moisés e disseram que não poderiam entrar naquela terra, a Bíblia não registra nenhuma manifestação de Moisés, mas ele também ouviu relatório de 2 homens, um relatório positivo, de fé, que acreditava que Deus estava no negócio, né? Então, a quem eu preciso dar ouvidos? Para aquele que me traz relatório de fé, aquele que anda em fé, aquele que acredita que pode mudar as coisas. Se nós não andarmos com essas pessoas, com o tempo a gente começa também a ficar desacreditado da fé. Portanto, por um tempo, é suficiente uma palavra. Eu quero te encorajar a você caminhar em fé, caminhar em palavras positivas, não só de palavras positivas, mas se apegar a Deus, porque Ele vai fazer crescer a tua fé, o teu intelecto vai caminhar junto com a tua fé, vai crer aqui. Logo depois
esse tempo de relatório negativo, quando Josué e Caleb chegaram para dar um relatório, foi totalmente diferente, queridos. O livro de Números, no versículo do capítulo 14, versículo 6 até o 9, ele diz o seguinte: e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio a qual passamos a espiar, muitíssimo boa, se o Senhor se agradar de nós e nos fará entrar nessa terra. Entendeu? Tão somente não sejamos rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como o pão os podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor. Tá bom? Quando Josué e Caleb deram essa palavra, eles tiraram de sobre os seus ombros o medo, a falta de fé, porque a confiança desses homens era no Senhor. No Senhor. Note o bom relatório de Josué e Caleb: confiavam no Senhor, e seu coração estava cheio de fé para Deus. Deus iria introduzir esse povo que vinha de cativeiro, que estava com muito tempo dentro do Egito sofrendo, que estava atravessando o deserto. E na hora de receber a bênção, deixa eu te perguntar uma coisa: quantas vezes você recebeu alguma coisa de graça? É muito difícil, irmão, receber alguma coisa de graça, porque tudo nos custa alguma coisa. A terra de Canaã não poderia ser dada de mão beijada para Israel, ele precisava lutar pela terra. A nossa fé é assim também. Nós precisamos lutar para permanecermos firmes, inabaláveis, porque a nossa confiança está no Senhor. Se dependesse de nós mesmos, a nossa confiança, nós já teríamos desistido há muito tempo atrás. Quantas vezes nós precisamos ir mais além do que a humanidade caminha, a nossa humanidade caminha. Quer ver uma coisa? Quando você que é pai, você que é mãe, tem um filho doente, o máximo que você pode fazer é levar ao médico. Mas quando a sua fé está no Senhor, você o coloca em suas mãos. Não é assim? Ora ao Senhor e diz: Senhor, cuida do meu filho. Essa é a luta, essa a permanência. Não interessa quem está do outro lado, se é enfermidade, se é montanhas, se é gigante, se é cidade fortificada, a minha fé continuará sendo no Senhor. O meu relatório vai ser testemunhar aquilo que Deus fez pela minha filha, pelo meu filho. Qual é o seu relatório? Se eu pedisse para você contar um testemunho de fé, sabe o que você me diria? Que foi difícil, mas o Senhor colocou as mãos e deu livramento. Foi assim com Josué e Caleb. Imagina no deserto tanta gente, uma multidão de pessoas no deserto, todos morrerem e somente 2, por um relatório de fé e confiança no Senhor, conseguiram permanecer vivos e entrar em Canaã e herdar aquilo que Deus tinha prometido a Abraão, a Jacó e a Isaac. Colocar na ordem: Abraão, Isaac e Jacó. Você já pensou, irmão, quantas vezes Deus ele nos traz promessas no nosso coração, sonhos e desejos, e por muito menos
nós desistimos. Muitas pessoas me perguntam por que não conseguem ser curadas, sempre sorrindo, né? Sempre sorrindo, dizendo que já falaram, que não podem, as palavras delas é desanimador. Essas pessoas precisam colocar essa dificuldade nas mãos de Deus. Antes de orar em favor das pessoas, apresente ela diante de Deus. Antes de você tomar qualquer decisão, coloque diante de Deus. Mesmo que aparentemente seja algo simples, coloque na mão de Deus. Faça que nem Josué e Caleb. Confia no Senhor. Confia nele. Os 10 espias, eles fracassaram no seu relatório. Josué se tornou líder nacional. Ele e Caleb levaram o povo à vitória. Quando Caleb foi até Josué, ele disse: dá-me esta montanha. Josué relembrou os anos anteriores e reconheceu que o seu modo de falar já lhes falara a vitória antes, né? Quando Caleb chegou e disse: olha, o relatório de Caleb é positivo. 40 anos depois, Caleb chegou a Josué e disse: olha, sabe aquela montanha? O Senhor me deu ela. E há 40 anos eu ia lutar. E hoje eu tenho a mesma força, estou com o mesmo vigor. A minha fé é a mesma. O meu Deus que está no céu é o mesmo. Eu quero essa montanha. Sabe o que Josué disse? Ela é tua. Porque quando tu falou isso, tu falou acreditando, querendo definir a posição de Caleb, né, amor? As palavras dele definiam quem ele era. As palavras dele, um homem de fé, um homem que não desiste. Você está derrotado é porque você derrotou a si mesmo, porque você deixou de acreditar que a vitória pode ser sua. Como é que você está? Como é que você tem caminhado em fé? Eu quero deixar aqui para você o seguinte: não desista. Você precisa colocar as suas orações nas mãos de Deus, as suas questões. Você precisa apresentar isso. Quando esses homens atravessaram o Jordão na direção da terra de Canaã, não eram poucos inimigos, mas todas as vezes que Deus dizia vai, eles iam e a vitória era certa. Eles não se deixaram derrotar por si mesmos, ou por medo, ou por alguma dificuldade que existia. A confiança deles era no Senhor. E hoje para nós é do mesmo jeito. Caleb e Josué disseram que conseguiriam vencer os gigantes. Depois de 40 anos de peregrinação no deserto, e depois de morto o povo daquela geração que aceitaram relatórios inflamantes dos espias, dos 10 espias, Josué se tornou o líder, irmão, desse negócio, né, desse povo. A minha aplicação pessoal sobre essa lição é: às vezes fracassamos porque nos disponibilizamos a fracassar. Nós nos preparamos para fracassar. Mas eu quero te dizer que um homem e uma mulher de fé, ela não se disponibiliza para isso. Ela caminha em vitória, caminha em fé e sempre confiando no Senhor. Amém? Eu quero te fazer um outro pedido: que você curta a nossa página, né? Se inscreva no nosso canal, comente também. Por quê? Porque o nosso canal está crescendo, né? E nós estamos aqui nos disponibilizando a darmos essas aulas,
E eu quero te dizer, quando você dá o seu like lá, o seu joinha, você multiplica isso, o YouTube, ele vai sempre estar trazendo para você os nossos conteúdos, ok? E eu quero orar por você antes de encerrar essa nossa lição. Senhor Jesus, eu sei que nesse lugar, do outro lado, existe uma mulher ou um homem de fé. Eu sei que existe uma pessoa, meu Deus, que precisa de um toque teu. Coloca, meu Pai amado, no seu coração fé, para que ele possa caminhar à tua presença. Porque a tua palavra diz que sem fé é impossível te agradar. Então coloca fé nesse coração para que ela possa te agradar e responda a ela as suas orações, Senhor, os seus pedidos, os seus devocionais. Eu quero te apresentar essa casa, essa família, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Amém. Até a próxima.